Graças e paz, irmãos. Amém. Quero felicitar todas as mães nessa noite pelo Dia das Mães. Deus abençoe todos vocês, em especial minha mãe, essa guerreira, a minha esposa Raquel, que tem sido uma mãe maravilhosa, dedicada na criação dos filhos. Deus abençoe todas vocês, mães. Vocês são muito importantes na vida dos seus filhos, com certeza uma influência muito grande na vida deles. Nessa noite, como é uma noite de comemoração do Dia das Mães, eu estava pensando e orando ao Senhor uma palavra que pudesse compartilhar com a amada igreja, e me lembrei de uma das funções, não só da mãe, mas do pai, de ambos, dos pais, né? Que é a educação dos filhos. É um papel fundamental na vida das mães educar os seus filhos. E é com base no que Paulo diz em Efésios, eu convido vocês a abrirem esse texto. Efésios, capítulo de número 6. Deveres dos pais: educar. E que tipo de educação nós estamos falando nessa noite? A educação que se baseia na disciplina e na demonstração do Senhor. Esse tipo de educação que nós queremos abordar nesta noite com base no texto de Efésios, capítulo de número 6. Deus convida a todos a se colocarem de pé. Vamos ler o texto. Nós iremos nos basear na parte B. Vamos ler o texto, vou ler o texto completo, versículo 4, mas o que queremos enfocar é a parte B do texto, o que estaremos abordando nesta noite. Efésios 6, versículo de número 4, diz: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Repetindo: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Feche seus olhos. Deus bendito, Pai eterno, diante da Tua face nós nos colocamos, Senhor, por meio do Teu Filho amado Jesus Cristo, te pedindo nesta noite, ó Deus, misericórdia e graça sobre todos nós. Que o Senhor, ó Deus, venha falar aos nossos corações, como também nos inclinar à Tua palavra, de maneira a termos sabedoria do alto para colocarmos em prática esta verdade. Que o Senhor nos ajude como pais a cumprirmos o nosso papel, o qual o Senhor nos chama à responsabilidade na criação dos nossos filhos. Aqui, Senhor, meu Pai, te apresento todas as mães, elas que cumprem um papel fundamental nesta educação em seu lar. Que o Senhor, ó Deus, as abençoe, que o Senhor as use poderosamente em seu lar. Ó Pai querido, dependendo do Teu Espírito Santo que opera em nós, nos ajuda a sermos educadores para formarmos filhos tementes ao Senhor, que amam ao Senhor, que se voltam para Ti em adoração. Essa é a nossa oração, em nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Deveres dos pais: educar seus filhos. Meus irmãos, sempre foi, eu acho, uma dificuldade muito grande, um papel muito importante, educar. Creio que no passado, embora não se tivesse uma educação formal, daquela que chamamos de escolaridade, que faz parte da educação, mas não é educação em si, mas faz parte, o letramento faz parte.
Antigamente as crianças tinham mais proximidade no seio familiar, ou com a figura do pai, ou a figura da mãe, mas principalmente a figura da mãe, a figura materna. Elas eram de fato aquelas encarregadas de educar e ensinar aos seus filhos todas as coisas para a vida. Os tempos mudaram, por força circunstancial, todo mundo precisou sair de casa para trabalhar, para buscar mais renda, trazer um maior conforto para o seu lar, e muitas vezes, por força maior, né, não por um desejo, porque eu sei que muitos pais gostariam de estar mais próximos dos seus filhos, mas por força maior não conseguem acompanhar a dinâmica do dia a dia na criação dos seus filhos. Então muitas vezes eles estão terceirizados. Alguém está diariamente instruindo e ensinando aos filhos. Mas a palavra de Deus chama a responsabilidade para os pais. Então, de alguma forma, nós temos que aprender e entender que, dentro do nosso tempo e das circunstâncias adversas que são difíceis, procurar uma maneira de nos esforçarmos ainda mais para não deixarmos que essa responsabilidade, que é nossa, seja dada a outro. E venhamos a falhar. Realmente é uma tarefa difícil. É uma tarefa árdua que vai exigir de nós cada vez mais renúncia. E Paulo vai fazer instrução à igreja de Éfeso e ele vai falar aos pais em relação à criação de seus filhos. É interessante, meus queridos irmãos, que aqui Paulo coloca diante da responsabilidade dos pais esse ato de criar, e que envolve a ideia de prover alguém de alimentos. É o termo que ele usa para criar os filhos. Prover de alimentos durante um tempo considerável. Alimentos que representam nutrição adequada. É óbvio que ele está falando uma linguagem figurada, porque ele vai falar sobre a demonstração e a disciplina do Senhor. Então ele não está falando da questão física, material. Ele está falando da questão espiritual. Logo, ele está usando aqui a palavra no sentido figurado. Mas no sentido figurado em que as instruções que os pais têm que dar aos filhos é alimento. Alimento espiritual. E esse alimento não é qualquer alimento. É um alimento que deve nutrir, um alimento adequado. Então, Paulo chama a atenção que nós, como pais, temos uma responsabilidade de oferecer alimentos aos nossos filhos, mas não qualquer tipo de alimento. E ele está falando do contexto espiritual. É preciso oferecer o alimento saudável, o alimento adequado, o alimento que realmente vai nutrir. E este alimento é a verdade do Evangelho. É o Evangelho de Cristo. E aí, meus irmãos, eu vou tratar isso já no final da nossa mensagem. Isso nos remete à responsabilidade de, primeiramente, sabermos colher este alimento e entregar aos nossos filhos. Isso requer de nós um conhecimento também da palavra de Deus, um conhecimento adequado. Precisamos estar nutridos espiritualmente para oferecer essa nutrição de maneira adequada. Então é algo que a gente vai tratar no finalzinho da nossa conclusão. Mas, meus irmãos, essa chamada de atenção de Paulo para nós nos mostra de fato aquilo que já acontecia desde o Antigo Testamento na vida de Israel, na vida do povo de Deus lá no Antigo Testamento, em que era a responsabilidade dos pais transmitir as verdades de Deus, e que eles deveriam falar constantemente dessas verdades, sentado à mesa, andando pelo caminho, enfim, diariamente e constantemente, mostrando o caminho em que a criança deveria andar. Paulo está reproduzindo esta ideia.
Uma ideia que funcionou sim em Israel por um bom período, embora Israel tenha se desviado, mas a gente vê que formou culturalmente uma nação voltada para o Senhor. Obviamente, dentro das limitações e do pecado da natureza própria do homem, Israel se desviou e pecou contra o Senhor muitas vezes, foi disciplinado, mas eles tinham uma mentalidade que foi adquirida de geração a geração, por transferência dos responsáveis, dos pais. Era papel familiar, era responsabilidade do lar, no lar, os pais reproduzirem aquilo que eles aprendiam de seus pais e aquilo que a lei ensinava, né? Que era transmitido pelos sacerdotes, que era ensinado ao povo, que era anunciado pelos profetas. Enfim, aquilo que era absorvido em relação à lei deveria ser transmitido para os seus filhos. E é interessante, meus queridos, que o texto nos remete a uma nutrição adequada, mas essa nutrição ela tem que ser constante e dá uma ideia de até atingir a maturidade. Em outras palavras, até que a criança se torne um adulto e consiga andar com as suas próprias pernas, consiga mesmo suprir a sua necessidade de alimento, como acontece na vida cotidiana. Os pais mantêm seus filhos até o momento que eles podem se cuidar sozinhos, não é isso? Até o momento que ele se cuida sozinho, depois arruma uma namorada ou um namorado, sendo menino ou menina, se casa, tem as suas próprias vidas. Ou seja, já estão criados, como a gente chama, né? Então é essa a ideia. Criar um filho até a sua maturidade, dando atenção às suas necessidades físicas, psicológicas e espirituais. No caso aqui, Paulo está tratando da questão espiritual. Então é preciso que nós cuidemos para oferecer aos nossos filhos um alimento espiritual até eles atingirem a maturidade, até eles conseguirem discernir e compreender as verdades de Deus por si mesmo, já alimentado, já com uma visão formada pelos seus pais em relação às coisas de Deus, às coisas de Cristo. Então Paulo tem isso em mente e diz: olha, vós, pais, deverão criar os vossos filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. Deverão criar, deverão dar este alimento espiritual. E aí, eu venho para o que é este alimento, né? Como deve ser dado este alimento? Criar como? Na disciplina do Senhor. A palavra disciplina, ela talvez não nos fale muitas coisas. A gente pensa só na questão mais de uma coisa restrita e, enfim, e até em castigo, se for o caso, podemos pensar assim, ou em algo rígido, né? Tem a ver também, mas eu acho que a gente não tem uma palavra adequada para traduzir o que foi posto aqui. Mas a gente pode falar de diversas maneiras o que Paulo está ensinando. Paulo usa um termo bem conhecido dos gregos. É óbvio que ele não está trabalhando dentro da ideia da paideia grega. Acho que alguém já deve ter ouvido falar disso, que é a educação, a formação do homem grego. Ele usa esse termo, que é algo muito amplo, que envolve muita coisa no mundo dos gregos. Porém, ele dá aponta para um caminho específico aqui, na relação de que essa paideia não é da paideia grega, mas a ideia de formação em relação a ser crente, cristão, espiritual. Essa é a ideia. Ele se volta para isso. E aí esse termo ele vai nos mostrar a ideia de dar instrução com o propósito de formar hábitos. Os irmãos sabem que é um hábito, é algo que se repete, que se internaliza e que a pessoa faz espontaneamente. Então é preciso que nós utilizemos de forma na educação uma maneira de trazer hábitos. Se nós sentarmos
todas as vezes à mesa com os nossos filhos e fizermos uma oração com ele, todos os dias, todas as refeições, provavelmente no futuro ele repetirá esse hábito, porque ele se tornará de maneira formada constantemente a fazer aquilo. Logo ele repetirá este ato no futuro, porque ele internalizou. É algo que ele não conseguirá fazer, sentar à mesa e não fazer isso, porque algo está sendo repetido constantemente com ele. Está se criando um hábito. É esse aspecto formador que Paulo está falando. Nós precisamos absorver os ensinamentos do Senhor e torná-los de forma para os nossos filhos num hábito, formando neles um hábito, uma forma de agir. E Paulo trata disso aqui. Um hábito adequado ao comportamento dele como crente, como cristão. E isso não é fácil, porque você vai tentar criar um hábito na vida do seu filho. O desenho animado que ele esteja assistindo pode ser que esteja tentando criar um outro hábito. A convivência dele na escola pode trazer ele um outro hábito. Enfim, são coisas que ele vai internalizar de diversos lugares, diversas coisas. Então, mais do que nunca, nós precisamos procurar um meio, uma maneira de sermos mais influentes do que as outras coisas. Não é fácil. Não é fácil porque os nossos filhos têm muito mais acesso a coisas que nós não tivemos e que os nossos pais não tiveram, né? A gente sabe que os nossos pais, os nossos avós, acho que a educação deles foi muito centralizada dentro da família, do lar, e a gente sabe que hoje não é bem assim. Os filhos têm influência de todos os lugares, de todas as formas possíveis, sem sair de casa, inclusive, né? Sem sair de casa. Então as coisas são muito mais difíceis, com certeza, mas nós precisamos perseverar e atentar para o que é ensinado aqui por Paulo. Nós precisamos buscar uma maneira de criar um comportamento que seja adequado com a palavra de Deus na vida dos nossos filhos. Quando a criança começar a aprender a ler, tentar trazer ela para ter o hábito de ler a Bíblia constantemente, diariamente. Temos que procurar esse meio e trabalhar isso na vida dos nossos filhos. Antes de dormir, precisamos orar com eles, estar com eles. A gente sabe como as crianças são apegadas aos pais, principalmente às mães, né? Na maioria das vezes, pode ser que uma ou outra se apegue mais ao pai, quando pequenininho, mas às mães, e com certeza os filhos imitam demais as mães. Nas palavras eu vejo Sara repete muito o que Raquel fala. Aí de repente ela diz uma coisa assim, que a gente fica assim. Aí onde foi que ela escutou isso? É o hábito de Raquel, que passa para ela, né? Vai falar, ela guarda aquilo ali, não sei como, ela observa ela falando e guarda. Aí chega um momento que ela vai falando alguma coisa e fala assim, onde é que tu aprendeu isso? Aquela palavra às vezes é até difícil, até uma coisa assim ela diz, mas ela escutou, ouviu a mãe falando uma, duas ou três vezes. Então a criança ela tende a se espelhar nos pais, né? Tende a olhar. É algo que é natural, inclusive, porque os pais terminam sendo seus referenciais, né? E aí, meus irmãos, é preciso que nós tenhamos essa visão do que é recomendado aqui. Nós precisamos formar os nossos filhos. Eis aí um grande desafio para cada um de nós: formar os nossos filhos, criar neles hábitos adequados de comportamento. A ideia tem mais a ver com como ele vai agir, aquilo que ele absorve de formação. Essa ideia de paideia é algo como se fosse um treinamento. Quando a gente treina alguém, né? Se for treinar seu filho, sei lá, a gente às vezes bota uma criança desse tamanho assim para aprender judô, uma arte marcial, ele vai treinar, ele aprende aquilo ali. É essa ideia de repetição e de ensinamento que ela vai absorver e transformar aquele treinamento, segundo as regras que são a ela apresentadas,
de maneira apropriada a sua conduta. Eu, quando era adolescente, eu fiz um período de arte marcial e tinha uma disciplina de aprendizado. Não era simplesmente aprender a técnica de um chute, de um soco, de uma defesa, mas tinha toda uma disciplina da própria arte, que nos mostra como deve se comportar, né? Como deve reagir. Enfim, são coisas que formam, porque existem regras de conduta e que você é disciplinado a estar debaixo dela, a andar conforme aquelas regras de conduta, de comportamento. Então a ideia de criar na disciplina aí, a ideia que Paulo fala, está envolvida a aplicar regras de conduta, treinamento para que a criança esteja agindo daquela forma. Se nós queremos que nossos filhos corram, sei lá, 500 metros, 1 quilômetro, nós precisamos treiná-lo. Fazer com que ele corra hoje 50 metros, amanhã 60, 100, 200, até ele conseguir correr 1 quilômetro tranquilo. É preciso um treinamento, é essa a ideia que Paulo está dizendo aqui. É preciso ter essa formação, formar. Então veja que é uma tarefa muito que requer se voltar para ela, né? Que requer uma concentração de maneira a aplicar maneiras para transformar aquelas ações dos nossos filhos nesse hábito, nesse comportamento. A ideia de um treinamento. Aí sim se encaixa a palavra disciplina. Uma disciplina para que aquele hábito se torne realmente perene, aquele hábito seja incorporado. Mas também essa ideia de educação à paideia envolve esse sacrifício, que é uma disciplina no sentido de, a gente poderia dizer, castigo com uma finalidade. E aí esse castigo com uma finalidade não é muitas vezes aquilo que a gente pensa, uma punição, mas o castigo seria o esforço, o forçar. Não deixa de ser uma punição, mas, por exemplo, que eu acabei de dar, de correr, requer um esforço. E muitas vezes a criança está exaurida para conseguir atingir aquele objetivo, mas o treinamento exige, se ela quer alcançar aquele objetivo, se os pais desejam que ela alcance aquele objetivo, exige esse esforço, que é a disciplina. E esse esforço, de certa forma, exige essa... a palavra castigo eu acho que não se encaixa bem, mas é essa ideia de uma ação penosa. Então isso pode se voltar muitas vezes à nossa disciplina na vida dos nossos filhos. Podemos ter que colher certas coisas que é agradável a eles, mas porque aquilo não está ajudando nessa formação, não é? Aquilo não está contribuindo para essa formação, nós teremos que cortar, nós queremos que intervir, nós teremos que agir. Obviamente não está descartada a punição aqui, porque a punição também traz essa ideia de buscar uma finalidade para se cumprir aquele propósito formador. É aquilo que no Antigo Testamento vai falar da vara de correção. É preciso cortar as arestas, né? Então essa ideia de disciplina envolve essas coisas. A palavra está nos ensinando que devemos sim termos nós, a começar de nós, uma disciplina para disciplinarmos os nossos filhos no caminho do Senhor. Então, eu acredito que primeiramente nós temos primeiro que aprender a ser disciplinados. Nós, pais. Porque não teremos condições de fazer isso se não tivermos essa disciplina de constantemente estarmos vigiando os nossos filhos para eles atingirem tal comportamento, tal padrão, criarem hábitos. E aí está, dentro desse contexto, o modelo formador que os pais têm, que transmitem através também do seu exemplo. Do seu exemplo. Pais que costumam a fraquejar na fé, a serem
exatamente, a serem, não serem constantes na fé, podem trazer influências maléficas na vida dos seus filhos, no sentido deles mesmos adquirirem essa fraqueza. E é preciso que nós estejamos nesse treinamento, revestidos desse treinamento, dessa formação, para termos um comportamento também adequado, de maneira a que sejamos espelhos para os nossos filhos. E aí Paulo diz: olha, vocês criem sim os vossos filhos nessa disciplina, mas vocês criem também, além dessa disciplina que é mais prática e mais incisiva no sentido de exigir nesse hábito de fazer isso, vocês devem também admoestar. E aí entra aquela outra disciplina que é mais fácil, que é a disciplina a questão do conselho, de aconselhar, de instruir os nossos filhos, de dizer com o que seria certo. Olha, se você fizer isso assim, vai acontecer aquilo, então isso não vai ser bom para você. Esse aqui já é uma outra parte, é a parte da admoestação, a parte do conselho, né? Meu filho, olha, não vá por esse caminho, porque esse caminho aqui você vai quebrar a cara ali, isso aqui vai acontecer isso. É a parte do aconselhamento, é a instrução quanto ao caminho da fé. O caminho de Cristo é esse aqui, meu filho. E nesse caminho aqui, o bem é esse. É o caminho em que as palavras são as palavras de instruções conforme aquilo que aprendemos da palavra de Deus, em que se torna na vida prática, né? Aplicada à vida prática, mas na forma de conselho. Então, ao mesmo tempo, Paulo diz: olha, vocês devem criar o filho de vocês de uma maneira que essa formação seja intervindo no comportamento deles, enquanto eles são pequenos, obviamente, porque no grande fica difícil fazer isso, né? Enquanto eles são pequenos, nessa formação, então vocês precisam criar um método, uma maneira de formar hábitos, e por outro lado, vocês devem também trazer conselhos, instruções, direcionamento. E aí, com palavras obviamente afáveis, com palavras cheias de amor. Paulo trabalha nessas duas perspectivas na relação de criarmos os nossos filhos. Criarem os vossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, a ideia de instruir quanto à fé e à vida correta. Meu filho, veja só, se você se envolver com drogas, vai acontecer isso com você. Está acontecendo com aquele outro ali, que está largado, jogado na rua, não tem controle de si mesmo, está roubando porque precisa se drogar ainda mais, está assaltando, e o fim de muitos deles é ou morrer precocemente ou estar preso lá numa cadeia. Meu filho, esse é o caminho. Se você quiser uma vida confortável para você e sua família futura, estude. Porque se você não estudar, o que acontece? Você não vai adquirir, você vai ter menos chance de adquirir uma coisa melhor no futuro. Meu filho, o caminho para viver nesse mundo é o caminho das coisas de Deus, porque tudo nessa terra vai passar. Não adianta você entesourar bens terrenos, não adianta você ter uma boa formação, ser um médico, um advogado bem sucedido, enfim, seja lá a profissão que lhe interessa, porque nada você vai levar desse mundo. Sabe de uma coisa, não deixe que nada corrompa a sua vida de maneira a lhe afastar de Deus. Então é isso que Paulo está dizendo: conselhos, instruções, para que os nossos filhos não se afastem da fé. Aconselhar alguém quanto às perigosas consequências de algumas de suas ações ou acontecimentos. É
papel dos pais. É papel nosso, como pais, criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação. Advertir. Advertir. Cabe aos pais advertir os filhos. E aí, meus queridos, eu quero concluir agora. A nossa disciplina envolve essa questão de formação, como os conselhos, eles devem ser feitos no Senhor. Não é uma disciplina secularizada, não é um conselho secularizado, é buscando sabedoria através da palavra do nosso Senhor, é através da instrução que Deus nos dá. Meus irmãos, aqui está um papel fundamental da doutrina, que é termos que compreender as coisas de Deus para transmitir aos nossos filhos. Então, se nós temos responsabilidade de transmitir essas verdades aos nossos filhos e sermos conselheiros deles, o nosso conselho não é um conselho simplesmente meramente humano, passado, seja dos nossos pais para nós, mas que os seus princípios, que muitos deles são, graças a Deus que nós fomos, quer queira quer não, o cristianismo influencia, mesmo naqueles que não são crentes, né? Influenciou no comportamento e na visão de mundo, de muitas coisas. Então, muitas instruções que nós tivemos, mesmo se os nossos pais não tivessem sido crentes, são instruções com base na palavra de Deus, por questão cultural mesmo, de formação cultural. Mas nós precisamos entender que precisamos ir além e compreendermos bem a palavra de Deus para termos esse alimento a oferecer aos nossos filhos. Então, o nosso conselho e a nossa maneira de fazer, a maneira de agir para formar os nossos filhos, não é conforme o modelo que o mundo pode nos ensinar, nem conforme nós aprendemos na academia ou em qualquer outro lugar. Conforme a disciplina e a demonstração que vem do Senhor. Olha que responsabilidade nós temos. Ora, nós precisamos nos esforçar para conhecermos as verdades do nosso Cristo, do nosso Deus, para cumprirmos esse papel. Como é que nós vamos formar? Se você tiver disponibilidade, disciplina para transmitir essas coisas e tentar formar esse caráter e hábito na vida dos seus filhos, mas não tiver o conhecimento adequado, que é o alimento que é falado aqui, criar os filhos, o alimento adequado. Se você não tiver esse alimento adequado, você estará falhando. É preciso que eu e você tenhamos o alimento adequado para dar aos nossos filhos. Então temos dois trabalhos, né? O trabalho primeiro de aprender as coisas de Deus e o trabalho de transmitir aos nossos filhos. Nós não conseguiremos atingir o segundo objetivo sem o primeiro. Então cabe a cada um de nós buscarmos uma disciplina própria para o conhecimento das coisas de Deus. Que nós sejamos, como pais, instrumentos para transmitir aos nossos filhos. No Senhor, envolve os ensinos de Jesus, envolve a vida cristã segundo o Evangelho. Meus irmãos, eis aí um desafio muito grande para nós nessa época. Um desafio que eu e você, por certo, não atingiremos sem maiores dificuldades. É muito difícil atingirmos isso aqui, porque requer uma dedicação muito grande, um esforço muito grande da nossa parte, principalmente nos dias atuais, nas circunstâncias que estão sendo criadas os nossos filhos, a influência que eles estão tendo. Criar em alguém não é fácil, mas nós precisamos nos disciplinar para sermos esse instrumento nas mãos de Deus. Então,
Lembre-se desse dia das mães. Mãe lembra filho. Você é mãe porque você teve um filho. Não é isso? E esse é o nosso papel, a responsabilidade que nós temos diante do Senhor. Criar os nossos filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Feche seus olhos. Vamos pedir graça ao Senhor para que Ele nos dê tais condições. Deus bendito, diante da Tua palavra, Pai, nós somos desafiados. E diante de Ti, Senhor, nós colocamos as nossas limitações. Nós reconhecemos, ó Deus, que sem o Teu auxílio, sem a Tua ação sobre nós, falharemos. E por isso, meu Deus, Te pedimos que o Senhor nos revista dessa capacidade, deste poder de influenciar e formar o caráter de Cristo na vida dos nossos filhos. Que o Teu Espírito Santo, que faz aquilo que nós não temos a capacidade de fazer, foge esse caráter. Faça esta obra. E que nós sejamos um instrumento poderoso nas Tuas mãos para este fim. Ó Deus, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, meu Pai. Porque temos a dimensão desta tarefa. E não é pequena. Nos ajuda, meu Deus, porque reconhecemos as nossas faltas, os nossos erros, as nossas imperfeições. Inclusive, Senhor, meu Pai, muitas vezes a falta de ter o alimento adequado para transmitir. Por isso nos alimenta também, ó Senhor. Nos alimenta com a Tua palavra, nos alimenta, ó Deus, com a Tua verdade, para que sejamos, ó Deus, pessoas influentes na vida dos nossos filhos. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós Te apresentamos a vida dos nossos filhos, a vida de cada um dos nossos filhos aqui está representado pelos pais. E pedimos que o Senhor os abençoe. Pedimos que o Senhor, ó Deus, os guarde, os livre do mal. Que o Senhor, meu Pai, os conduza nos Teus caminhos. Que o Senhor, meu Deus, os abrace e os preserve na Tua presença. Livra-os das ciladas do diabo, Senhor. Livra-os, ó Senhor, das tentações do mundo e das fraquezas da própria carne. Rogamos a Ti, ó Deus, que Tu estejas estendendo as Tuas mãos poderosamente sobre a vida das nossas crianças. Assim nós oramos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém.